Minha família dizia que eu era adotada até que eles descobrirem a verdade sobre eles. Crescer na minha família era como viver numa eterna piada onde eu sempre era o alvo. Eu sou a quinta filha, a mais nova, e desde que eu era pequena meus 4 irmãos, 3 mais velhos e uma irmã um ano acima de mim, adoravam repetir que eu era a intrusa, a adotada, a que não se parecia com ninguém. Eles riam, zombavam, imitavam cenas dramáticas, fingiam que iam me revelar uma verdade chocante. Eu chorava, dizia para minha mãe, e ela sempre respondia com aquele tom irritado: "Ah, para de drama, eles só estão brincando." Mas não eram brincadeiras. Eram anos de humilhação que me faziam pensar que talvez eu realmente não pertencesse ali. Meu pai era o único que me tratava diferente. Ele sempre foi calmo, paciente, o tipo de homem que tenta manter paz numa casa cheia de caos. Ele nunca entrou nas piadas e sempre me abraçava dizendo: "Você é minha filha, não deixe ninguém te convencer do contrário." Só que quando a própria mãe não desmentia nada, era difícil acreditar. Com o tempo as coisas pioraram. Meus irmãos se uniram contra mim em tudo. Se eu tirava nota boa, era porque eu queria me amostrar. Se eu ficava quieta, era porque era esquisita. Se eu queria participar de algo, diziam que eu só estava tentando provar que merecia estar ali. E minha mãe, sempre passando pano para eles. Eu cresci com a sensação constante de ser uma visitante dentro da minha própria casa. Quando fiz 18 anos, decidi que faria alguma coisa só para provar para mim mesma que eu não era menos do que ninguém. Fiz faculdade, trabalhei cedo, saí de casa rápida. Meu pai foi quem me ajudou na mudança, enquanto meus irmãos ficaram rindo na garagem, dizendo: "Tomara que a família verdadeira dela venha buscar." E minha mãe apenas observou como se fosse normal. Passaram alguns anos. Eu construí minha vida, meus projetos, minha independência. E então um dia recebi uma ligação do meu pai. Ele estava estranho, com a voz trêmula. Pediu se eu podia acompanhá-lo ao hospital para fazer um exame de DNA. Ele não explicou, mas aceitou quando insisti que iria. Lá no consultório, o médico explicou que meu pai tinha descoberto, por exames de rotina, uma incompatibilidade genética com um dos filhos mais velhos, e isso levantou suspeitas sobre todos os outros. Ele pediu que todos os 5 filhos fizessem exames para entender a situação. Meus irmãos ficaram ofendidos, revoltados, gritaram. Disseram que eu tinha colocado ideia na cabeça do papai, que eu sempre fui a problemática. Mas no fim fizeram os testes. Eu fui a primeira a receber o resultado. E quando a médica colocou o papel na mesa, meu coração disparou. Eu imaginava tudo, que eu poderia ser adotada, sequestrada, trocada na maternidade, qualquer coisa. Menos o que veio depois. "Você é sim, filha biológica do seu pai", a médica disse. Eu comecei a chorar, sentindo uma mistura de alívio e raiva de tudo que vivi. Mas o choque de verdade veio horas depois, quando todos os resultados foram entregues. Meu pai não era pai biológico de nenhum dos meus 4 irmãos. Nenhum. E cada um deles era filho de um pai diferente. A sala ficou em silêncio absoluto. Meus irmãos ficaram brancos. Minha mãe começou a tremer e meu pai simplesmente caiu sentado. Ele não gritou, não chorou, não questionou. Ele parecia ter perdido 10 anos em 10 segundos. "Como você pôde?" Ele disse para minha mãe, a voz quase sem força. Ela começou a inventar explicações, dizendo que as coisas eram diferentes na época, que ele nunca precisava saber que a família precisava ser mantida unida. Mas ninguém ali acreditava em nada. Meus irmãos ficaram em choque. O mundo deles, onde eles eram os legítimos, e eu era a estranha, virou poeira. A ironia? A única filha biológica do meu pai. Era justamente a que eles diziam ser adotada. Eu. E o pior, nenhum deles tinha pai em comum. 4 filhos, 4 histórias diferentes que minha mãe escondeu por mais de 20 anos. Nos dias seguintes, a casa virou uma zona de guerra. Meus irmãos brigavam entre si, discutiam com minha mãe, questionavam a vida inteira. Meu pai pediu o divórcio. Ele saiu de casa e veio ficar comigo por um tempo. E pela primeira vez, só nós dois, conversamos como nunca tínhamos conversado antes. Ele disse que sempre sentiu algo especial por mim, uma ligação diferente, e que achava que era só coisa de pai. Mas agora entendia que talvez tivesse percebido algo que ninguém mais via. Enquanto isso, meus irmãos, bem, eles ficaram sem chão. O orgulho desmoronou. A arrogância evaporou. E as piadas sobre eu ser adotada simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Alguns tentaram me pedir desculpas. Outros nem tiveram coragem de olhar na minha cara. Mas eu não guardo rancor, guardo cicatrizes. E elas me lembram de quem eu precisei ser para sobreviver naquele lugar. Minha mãe tentou se justificar, tentou pedir perdão, tentou dizer que tudo que fez foi para manter a família unida. Mas eu aprendi do jeito mais cruel que mentira nenhuma mantém família. Só destrói. Hoje meu pai reconstruiu a vida. Eu reconstruí a minha. E meus irmãos ainda lidam com a verdade que tentaram me empurrar a vida inteira. Porque no fim das contas, a única que realmente pertencia àquela família era justamente a filha que eles juravam que não pertencia. E essa ironia, essa eu deixo eles digerirem para sempre.